passado, não demandavam muita atenção, muitos poucos trens passavam por aqui. E hoje, com o aumento desse fluxo, isso tem exigido dos condutores muita atenção. Trabalhar com muita atenção. Não é só nos cruzamentos, em toda a rodovia tem que dar bastante atenção. Segundo dados do Ministério dos Transportes, o Brasil conta com 30 mil quilômetros de ferrovias federais e mais 10 mil quilômetros já estão autorizados de serem construídos pela iniciativa privada. Só que por esses trilhos que nós temos, passa hoje menos de 20% de tudo o que é transportado no país. Muito pouco para um país com dimensões continentais como o nosso, que tem muito a ganhar com o transporte ferroviário. Os dados da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários indicam que em 2023, a movimentação de cargas por ferrovias atingiu o maior nível desde 2018. No ano passado, 530,6 milhões de toneladas foram transportadas por trens no Brasil. Os modais ferroviário e rodoviário são bem distintos e têm aplicações complementares. Tem gente que ainda acha que os trens, as locomotivas podem ser um problema para o trabalho dos caminhoneiros. Mas isso não é verdade. São ações que se complementam dentro da logística nacional. Os trens se prestam muito bem para os transportes de grandes distâncias, enquanto o rodoviário, os caminhões, servem para os transportes e fretes regionais. O grande desafio é quando trens e caminhões se cruzam pelo caminho. O poder público, ele fiscaliza, regulamenta as regras em relação à segurança nesses conflitos que existem naturalmente entre trens e veículos, mas é importante a sociedade se conscientizar que é preciso seguir as regras, observar a sinalização, semáforos, sirenes, cancelas, placas, para que a gente consiga aumentar o fluxo de carga por ferrovias com segurança e todos assim saiam ganhando. Algumas dicas importantes também são referentes à questão do condutor não realizar a troca de marcha em cima da PN, bem como que ao se aproximar da linha férrea, que ele reduza o volume do som do veículo para que ele consiga estar atento aos sinais sonoros, tanto da passagem em nível quanto da aproximação da composição. Importante também ressaltar que o uso do celular durante condução veicular é proibido. No dia 18 de fevereiro, na cidade de Rolândia, norte do Paraná, uma carreta bitrem transportando bobinas de aço passou no sinal vermelho do cruzamento com a linha férrea. Acabou colidindo e sendo arrastada por um trem que transportava soja. Houve o descarrilamento e até uma casa foi atingida. Por sorte, os moradores não estavam na sala no momento do acidente. Embora o trem passe uma sensação de que ele vem em uma velocidade baixa, não cruze a linha sem parar e olhar e escutar. Essa sensação é falsa e acaba ocorrendo os acidentes. Não brinque com a sua vida. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, tem desenvolvido algumas ações junto aos condutores que costumam cruzar as ferrovias. O objetivo é alertar para cuidados básicos bem simples, mas que são capazes de salvar vidas. Uma dúvida, que todo mundo tem é se todo cruzamento que tem de rodovia com ferrovia obrigatoriamente precisa ter aquela cancela, para o condutor ficar atento? Então, na verdade, não. Hoje a legislação até é ao contrário, Se deixa ela normalmente sem nenhum obstáculo, você melhora até o fluxo e o conforto do cidadão que está ali, E a própria cancela em si não é uma certeza de que não vai ocorrer acidentes, Na verdade, e aí sendo bastante sincero aqui no Brasil, a gente tem um problema de educação no trânsito. A maioria dos acidentes são causados, infelizmente, por uma imprudência ou do motorista ou do próprio pedestre, Então, veja, nem sempre investir na infraestrutura da PN é o melhor.
Nós estamos aqui com uma ação bastante importante aqui na agência, de fazermos panfletagens nas principais PNs que a gente tem no país. Estamos negociando agora com algumas concessionárias para a gente colocar programas na TV local, em rádios locais, né, na mídia, para a gente realmente conscientizar, né, do perigo que é ter um acidente desse tipo, né, a gravidade, não só para o setor ferroviário, como para a população envolvida. E nas cidades onde as ferrovias são vistas como um risco, algumas medidas têm sido tomadas, como, por exemplo, em São José do Rio Preto, em São Paulo, onde um acordo de solução integrada para a Malha Paulista estabeleceu a construção de viadutos, passarelas e obras de segurança. O objetivo é minimizar os impactos por onde passa a ferrovia na cidade. É isso aí, turma. As estradas de ferro estarão cada vez mais presentes no transporte brasileiro. Por isso, quando você estiver no seu caminho e passar por uma sinalização como essa daqui, o importante é que você respeite e realmente pare, como eles pedem. Olhe para os dois lados. Abaixe os vidros, desligue o som e escute. Porque os trens, quando passam por esses entroncamentos, eles são obrigados a acionar essa buzina, ó. E ela é muito importante para a sua segurança. Siga as orientações de pare, olhe e escute, porque elas podem salvar a sua vida. E essa conversa não termina aqui, a gente continua junto no rádio e nas redes sociais. Porque segurança é aqui com Garonce. E agora é com você, Riquete, que anda sempre na linha, mas prestando muita atenção. Segurança é aqui. Beleza. Muito bem, Garon. Parabéns aí pela reportagem. Roubei aí os seus minutos de aula, viu? Vamos lá, agora vamos que vamos. Pessoal, então, bem-vindos, bem-vindas de volta aí. Vamos para a nossa tarde, né? Então, sacudir aquela preguiça, né, pós-almoço. E a gente tem um períodozinho mais curto hoje de tarde, né, até as 16 horas. Então, já vamos para a nossa atividade aqui, tá? Eu selecionei apenas duas pessoas aqui, ou dois grupos, né, para trazerem aí os seus comentários, tá? Eu queria chamar o Leonardo Teixeira, né, porque eu acho que ele traz um ponto bem interessante, tá? Então, Leonardo, está por aí? Eu vou compartilhar aqui a contribuição dele, tá? Para que vocês possam acompanhar também, mas levanta teu ponto aí, Leonardo, sobre o Penatrans, em seu pilar 2. Vamos lá. É o seguinte, professor, deixa eu abrir aqui o meu que fica mais fácil. Eu apontei aí duas críticas principais, sendo que a primeira seria com relação à fiscalização de velocidade média, tá? Eu vejo isso com grande preocupação, mas com relação a rodovias de pista simples, tá? As rodovias de pista simples, a gente tem o problema da ultrapassagem, né? O ponto crítico nosso é a ultrapassagem. E eu já tive muitos usuários, né, preocupados com essa fiscalização e me questionando dentro da NTT se estava fiscalizando, porque eles saíam para ultrapassar e aí eles ficavam na dúvida se, porque tinham dois radares próximos, se eram uma fiscalização de velocidade média, então ele acaba reduzindo a velocidade para ultrapassar numa baixa velocidade e fica muito tempo ultrapassando um veículo pesado. E aí aumenta a possibilidade de um sinistro, né? E aí, com relação à outra, que eu também não sabia, era com corredores de motociclistas. Também vejo com preocupação quando eles falam em regulamentar a velocidade de motociclistas em corredores de ônibus, em corredores de circulação de motocicletas, na mesma velocidade da via, principalmente em congestionamento. Porque a gente tem muito caso de atropelamento, enquanto tem o congestionamento, a pessoa atravessa em lugar proibido,
e o motociclista vindo na velocidade da via, seja de 50 a 60 km por hora, acaba atropelando o pedestre. Então, eu só mencionei esses 2 pontos aí. Legal, Leonardo, obrigado. Né, eu selecionei a dedo aí a tua contribuição justamente por causa desses 2 pontos, né, a questão da velocidade média, né, achei interessante essa ressalva que você fez em relação às rodovias de pista simples, né, justamente, então, isso demanda, né, quando a gente está falando em segurança viária, né, tudo que a gente tenta generalizar, né, todas as soluções que a gente tenta generalizar sempre são complicadas. Né, é importante a gente entender o contexto de aplicação de cada uma dessas medidas, e você trouxe um ponto importante relacionado à fiscalização por velocidade média. Né? Então, isso nos leva a quê? Né, a necessidade de criar critérios, né, para a implantação, né, dessa tecnologia, né, porque a ideia é muito interessante, né, você ter uma efetividade maior da fiscalização ao longo de vários quilômetros, né, você conseguir gerenciar a velocidade, né, numa extensão maior do que o radar, que é tão pontual ali, tão localizado, né, de fato é positivo, mas veja que temos, né, aspectos aí relacionados à operação das rodovias de pista simples que pode ser, né, prejudicial. Então, isso demanda aí, né, a definição de critérios, né, para essa implantação, né? Não é simplesmente regulamentar, mas também definir os critérios específicos para cada cenário, e no urbano, como é que é, e na pista dupla, e nos locais onde pode ultrapassar, nos locais onde não pode ultrapassar, enfim, né? Então, acho importante esse ponto, né? Claro que o Penatrans também, né, ele não é extremamente detalhado, né? Não é a intenção de um plano geral ser extremamente detalhado, mas é importante nessa ressalva de que critérios precisam ser definidos, né? E também é interessante o teu ponto relacionado à velocidade no corredor, né? De fato, a gente tem, né, em corredores de moto, e essa situação mesmo onde não tem o corredor definido, né? O pedestre está atravessando e muitas vezes é atropelado pelo motociclista costurando ali, né, entre os veículos, né? E aí, de novo, a gente entra na questão dos critérios, né? A solução generalizada dos corredores de moto, ok, mesmo que tenha dado certo em São Paulo, e agora tem inclusive uma chamada aberta aí para avaliação e tal, dessa medida lá em São Paulo, beleza, mesmo que tenha sido bem sucedida em São Paulo, não é uma aplicação generalizada em todo o país, em cada caso, então precisa olhar para a questão dos pedestres, talvez não seja uma medida adequada para vias em que você tem a travessia de pedestres, né, que você tenha essa circulação, seja mais adequada para vias urbanas, mais com características de vias expressas, né? Então, tudo isso a gente entra nos critérios de definição. Então, eu diria que a mensagem mais importante da tua contribuição aqui é, né, a gente não pode generalizar as soluções, né? A gente precisa ter o devido cuidado, ter os devidos critérios para a implantação dessas soluções, tá bom? Mas brigadão aí, Leonardo, pela contribuição, super legal. Vocês estão, tá certinho minha tela, né? Tá certinho, beleza. E o outro que eu queria chamar aqui é o grupo do Ariel, Luiz Ricardo, Márcio Joaquim, Patrícia e Roberto Santana. Esse grupo de 5 aqui, né, para falar um pouquinho sobre as críticas aí que fizeram, eu vi que tem bastante coisa relacionada a prazos, né? Pode ser um só, tá? Não precisa ser todo mundo. Elejam aí um porta-voz ou uma porta-voz do grupo de vocês. Quando eu tomo meu mate aqui para acordar. Posso falar aqui, professor? Vai lá, Márcio. A gente analisou aqui, então, o grupo... Deixa eu abrir aqui, professor. Só um minutinho, por favor, tá? A iniciativa 2, né, do aprimoramento de processos de concepção, execução e manutenção das infraestruturas viárias, tá? Aí a Patrícia me ajuda aí se eu confundir aqui, viu, Patrícia? Tá, então a gente considerou, né, no P1. Olha algum áudio aí. É Juliano aqui. Ok, vamos lá. Então, a gente, analisando aqui, a gente percebeu que, né, já fazendo um comentário, que o tempo estimado para publicação em 1 ano
pode acarretar em uma insuficiência para debate e contribuições por todas as partes envolvidas no processo, tá? Aí já no P2032, na capacitação técnica, até porque, doutor, que se a gente vê que o primeiro quadro já vê que o tempo já é insuficiente, os demais também acabam escorregando, né? Então, a gente colocou aqui que a crítica é com relação ao público-alvo, onde o enfoque maior seria apenas as esferas governamentais e não todas as partes envolvidas. Exemplo, a iniciativa privada, né? Eu acho que deveria também estar envolvida, tá? Outro ponto seria a periodicidade do evento, que, se tratando de um tema tão importante e relevante, acaba se tornando pouco uma vez ao ano. E, para dar maior credibilidade, né, lisura ao processo manual, seria interessante que houvesse uma certificação dos envolvidos no processo da capacitação, que eu acho que poderia até, a pessoa poderia se envolver mais, né, eu acho que tendo essa certificação. Tá? E por último, né, o 2033, que é a regulamentação de uso de ferramentas de auditoria, tá? A gente fez um comentário que propõe uma revisão do processo de forma bianual sobre as práticas aplicadas e possíveis melhorias no documento publicado. Legal, Márcio, obrigado. Só para o Juliano, tem alguma contribuição em cima da tua fala? Juliano, você levantou a mão? Ou foi sem querer? Bom, eu vou comentando aqui, qualquer coisa você se manifesta, tá, Juliano? Bom, obrigado, Márcio e o grupo aí pelas contribuições, né? De fato, essa questão do prazo, né? Muitas vezes, isso eu posso falar porque eu participei do processo de construção do Penatrans, né? E de fato, muitas vezes você não consegue ouvir todos os especialistas, né? As pessoas diretamente ligadas àquela área ali. Então, de fato, essa questão do prazo, às vezes, acaba sendo algo, né, bastante subjetivo ali, que demandaria, de fato, uma apuração melhor, né? Então, é uma crítica aí ao Penatrans, de fato, né? E também a questão da falta de, né, alguma penalidade, enfim, caso os responsáveis ali, né, não cumpram o que está previsto, né, no plano. A gente sabe que isso é complicado desde a própria questão da lei da mobilidade, né, e a questão da falta de acesso a recursos federais para obras de mobilidade a partir da não elaboração do plano de mobilidade dos municípios. Isso está cada vez, né, sendo empurrado com a barriga, esse prazo, né? Então, a gente sabe que é complicado isso, você ter uma legislação e ela se efetivar, né, na prática, que aqueles prazos sejam cumpridos e tudo mais, né? Mas ainda assim, né, vamos olhar para o Penatrans como essa diretriz, né? Então, ok, talvez não consigamos fazer até 2025, mas está no horizonte, né? Está sendo tomada alguma atitude para fazer, né? Os atores ali com responsabilidades atribuídas serão em algum momento cobrados a esse respeito, né? Antes a gente não tinha nada, então vamos olhar para o copo meio cheio, né? E não para o copo, né, meio vazio, né, nesse sentido, né? Então, por isso que eu selecionei também a contribuição de vocês aí, tá? E, de fato, algumas questões ali demandam, né, uma discussão muito complexa, a questão das auditorias, dos critérios, quem audita e tudo mais, né? É um tema extremamente complexo, mas que em algum momento também, né, precisa ser enfrentado se a gente quer efetivamente ter um ganho de qualidade na nossa infraestrutura viária em termos de segurança, né? Mas é isso, pessoal. A ideia era só dar uma visão geral, tá? Selecionei só 2, a gente tem mais conteúdo para tratar aqui durante a tarde, né? Agradeço aí os outros que enviaram, né? Vou dar uma olhada lá nas atividades enviadas, tá? O envio está aberto até a meia-noite de hoje, tá? Então, fiquem à vontade aí para, né, concluir com calma e enviar lá a atividade, tá? A avaliação também está disponível do final da manhã até agora às 14 horas, tá? Para quem não conseguiu postar ali, enfim, a gente está dando essa flexibilizada por conta da familiaridade de vocês com a plataforma, tá? Bom, eu vou seguir os nossos assuntos aqui, tá? E agora a gente vai efetivamente entrar no nosso tema, né, das rodovias que perdoam, tá? Então, vamos falar sobre esse conceito, né, sobre esse termo, que
como eu já comentei anteriormente, Garonce, só uma dúvida, já tá gravando aí? Você começou a gravação? Que eu não vi a bolinha vermelha lá, caso você Eu tenha. dei o comando aqui e ela não começou, Thiago. Espera aí, deixa eu tentar novamente, só um minutinho. Ainda Como bem que está você começando agora, é o momento, né? É. Vamos ver. Agora está entrando ali o recording. Pois é, rapaz. Vamos lá. Foi isso que aconteceu. Antes de eu passar a matéria, eu dei o comando de gravação e aí fui mexer nas configurações para o áudio passar e achei que começaria automaticamente. E não começou. Deixa eu tentar novamente. Aparece para vocês um... Ah, agora... Agora tá. Agora foi. Deu certo. Agora foi. Maravilha. Perfeito. Então, pessoal, né, esse termo, né, rodovias que perdoam, ele é, na verdade, uma tradução, né, da terminologia em inglês que utiliza, né, a expressão forgiving roadside. Né? Então, forgiving, que perdoa, né, e roadside, na verdade, não é rodovia, né? É lateral da via, né? Roadside é lateral da via, tá? Então, vejam que esse conceito, né, está intimamente ligado aí à questão da lateral da via, ainda que a tradução, né, para o português tenha adaptado isso, né, para o termo rodovias que perdoam, que já é um termo, né, mais difundido aqui no país, né, tanto a partir do trabalho lá realizado no observatório, que o general Megide, né, comentou na sua fala, eu também comentei na sequência, então já é um termo que ficou conhecido como rodovias que perdoam, né, mas é importante a gente lembrar do termo original em inglês, porque é um conceito muito relacionado à lateral da via, tá? Bom, vamos lá. Por que é tão importante a gente falar de rodovias que perdoam no nosso cenário brasileiro? Como vocês bem sabem, né, a gente tem rodovias aí, né, mais de 1 milhão de quilômetros de rodovias, né, percentual bastante baixo dessa nossa malha pavimentada, né, temos aí a pesquisa CNT de rodovias, que avalia nossas rodovias em relação ao pavimento, né, em relação à sinalização, em relação à geometria, né, em relação a pontos críticos, né, e o que a gente percebe a partir da pesquisa CNT de rodovias é que justamente, né, temos aí uma situação, né, relativamente pior quando a gente olha para as condições de geometria das nossas vias, né, se comparadas à sinalização e se comparadas, né, ao pavimento. Né? Claro que isso está relacionado com a dificuldade, com a disponibilidade de recursos financeiros para que alterações geométricas sejam feitas nas rodovias. A gente sabe que é muito mais caro interferir na infraestrutura do que na sinalização, do que no pavimento, né? Tanto é que a primeira coisa que uma concessionária faz, assim que assume a concessão, é o quê? Aquela, né, emergencial sinalização, é rápido, enfim, vai, né, já dá uma melhorada na rodovia, mas a gente sabe que mexer com geometria é mais complicado. Então, vejam que temos uma característica das nossas rodovias de apresentarem geometria regular, ruim ou péssima, né? Se a gente somar aqui o regular, ruim ou péssimo, né, 25 mais 23 mais 17, né, dá mais que 60% aí das nossas rodovias, né, nessa condição, né, de geometria regular, ruim ou péssimo, né? E isso não muda muito essa, digamos, a condição pior da geometria em relação aos outros aspectos, mesmo nas rodovias concedidas. Né? Aqui a gente tem a questão da gestão pública e gestão concedida, né, que a pesquisa CNT faz bastante esse paralelo, né, mas mesmo na gestão concedida, a geometria ainda é o pior aspecto entre os três, né, melhora a situação em relação às públicas, melhora, né, ali a gente tem cerca de 36%, 37% com geometria regular ruim ou péssima, na gestão pública tem muito mais que isso, né, 70% ali com geometria regular ruim ou péssima, né. Então,
se a nossa geometria é regular, ruim ou péssima, né, o que a gente está favorecendo? Né? A gente está favorecendo a ocorrência, né, de sinistros do tipo saída de pista, que podem decorrer em choques com objeto fixo e rígido, que podem decorrer em capotamentos, né, que podem decorrer em quedas. Né? Então, por isso é tão importante o conceito de rodovias que perdoam. A rodovia perdoa o quê? Né? Ou a lateral da rodovia perdoa o quê? O erro do condutor e o erro de geometria, ou a deficiência de geometria da via. Tá? Então, trabalha nessa correção. Tá? Bom, aqui a gente tem também, né, uma informação a partir, né, pensando nas curvas perigosas, que em tese são locais propensos a essas saídas de pista, né? Vejam aí que, segundo a pesquisa, eu não achei essa informação na pesquisa CNT atualizada, só na antiga, mas vejam que temos aí, né, 42% das curvas perigosas sem placas legíveis e sem defensas completas, né? Então, quer dizer, essas rodovias não perdoam, né? Você já tem a curva perigosa, e na curva perigosa ainda, né, você não tem placas legíveis e tampouco defensas completas, né? Se estima, tá, com base em dados americanos, que 1/3 dos sinistros fatais dos Estados Unidos envolvam saídas de pista. Depois eu vou mostrar alguns dados brasileiros aqui, né? E essa é uma discussão extremamente importante, principalmente quando a gente fala no processo de duplicação das rodovias, né? É super importante duplicar por conta do aumento da capacidade, por conta do aumento da segurança, sim, né? Mas a partir da duplicação, inevitavelmente, por conta da maior quantidade de faixas, né, você tem maior liberdade de circulação, portanto, maior velocidade, né? E muitas vezes, num processo de duplicação, você acaba, né, claro, reduzindo, depende do tipo de canteiro central, mas reduzindo ou eliminando as colisões frontais, mas por conta do aumento da velocidade, você favorece os acidentes associados à saída de pista. Né? Então, esse é um cuidado muito grande que se tem que ter neste processo de duplicação, tá? Não estou aqui falando que não deve ser duplicado, mas lembram lá da análise tridimensional, rodovia duplicada de alto padrão, rodovia duplicada de baixo padrão, né? Então, você pode ter essa consequência aí da duplicação, né? Esse efeito colateral, tá? E aí, né, quando a gente fala em saídas de pista, a gente está falando, então, basicamente de choques, dependendo da situação, tombamento, tá? Capotamento e quedas, né? Então, são esses tipos de veículos que a gente está tratando, tá? De sinistros. Aqui a gente tem dados da PRF, tá? Então, utilizando aí a tipologia da PRF, que difere um pouquinho ali da tipologia adotada, né, pela BNT, mas o que a gente pode ver ali, né, é que, por exemplo, né, quando a gente olha para os mortos, né, a última coluna aqui dessa nossa tabela, a gente tem, né, as colisões frontais como os acidentes com maior número de mortos, né, nas rodovias federais brasileiras, mas vejam que se a gente for olhar, né, também para capotamentos, tá? Capotamentos tem poucos aqui, mas colisão com objeto, né, em tese somaria aqui, então já vai para 310, né, fazendo uma conta mais redonda aqui, 310, soma ainda saídas de pista relacionadas à saída do leito carroçável, ó. Então já vai para 1.000 e alguma coisa, né? Então vejam que, somando todos os acidentes que têm saídas de pista, independente do que acontece depois, a gente tem ali um tipo de sinistro que é praticamente o segundo, né, em termos de mortalidade no trânsito, né, em termos de número de mortes no cenário nacional. Se botar ainda o tombamento, tá, mas que eu nem colocaria, sendo conservador, né, nem colocaria só a saída do leito carroçável, a colisão com objeto, né, e o capotamento, né, mas veja que já soma mais de 1.000, né, então já fica ali em segundo lugar, né. Então, por isso é importante essa visão aí dos tipos de sinistros, né? E aí aqui a gente tem, né, a quantidade de feridos por tipo, né, por classificação do sinistro de trânsito. De fato, 9 ali, né, quando a gente pensa só em feridos, é a colisão traseira. Então, a colisão traseira é um tipo de acidente muito comum, né? Então, de fato, olhando para os feridos em geral, ele aparece ali, né, de maneira bastante representativa. Mas vejam que todos os que são
relacionados à saída de pista, né? 3, que é o capotamento, é o código só, tá? 3, saída do leito carroçável, 15, e cadê o outro? A colisão com objeto, né? 4, ó. Então, se a gente somar 3, 4, vamos empilhar aqui essas barrinhas, ó. 3, 4, empilha no 15 aqui, né? Você já tem, basicamente, o principal tipo de sinistro, né? No caso aqui, quantidade de feridos, né? Por tipo de acidente, né? Então, já supera, inclusive, a colisão traseira ali, se a gente somar esses 3 tipos, né? E se a gente olhar para a quantidade de mortos, né? É o que a gente já tinha visto ali no outro gráfico. A colisão frontal, que é o código 5 aqui, né? Lidera, mas se a gente somar, né? Colisão com objeto, que é o 4, código 4, capotamento, que é o código 3, né? E o código 15, que é a saída do leito carroçável, ele passa a ser o segundo, né? Então, de fato, é um tipo de sinistro, né, importante da gente trabalhar. E quais são aí os fatores determinantes, né, para saídas de pista? Fadiga, desatenção, excesso de velocidade, condução sob influência de álcool e drogas, até mesmo, né, isso é difícil de identificar nas bases de dados, mas até mesmo tentativa de evitar colisão com outros veículos, né? Então, uma manobra evasiva pode levar a uma saída de pista e a um choque com objeto fixo e rígido, a um capotamento, enfim, a uma saída do leito carroçável, né? Condições climáticas adversas, alguma falha, né, nos componentes dos veículos, né, baixa visibilidade, enfim, uma série aí de fatores de risco, né, associados às saídas de pista, né? E aí a gente vem no conceito justamente de lateral da via que perdoa, né? Então, em acontecendo esse erro, né, em o condutor errando, em a geometria da rodovia favorecendo esse erro do condutor, né, o que pode ser feito para reduzir as consequências, né? Então, basta a gente olhar para essa imagem aí, imaginem essa rodovia sem nenhum tipo de dispositivo de contenção lateral, né? Olhem essa região aqui, né? Ela perdoaria algum erro do condutor? Né? Obviamente não, né? Claro que não é uma situação, né? A gente tem ali, não dá para enxergar, mas, né, imaginem essa situação sem, né? Aqui uma situação já mais típica, mais corriqueira, né? Então, essa rodovia perdoa o erro do condutor? Bom, depende, né? Perdoa se ele não, né, mirar na árvore ali, né? Mas se, né, acabar colidindo com a árvore, ela não vai perdoar o erro desse condutor, tá? E temos também as questões, né, dos nossos trechos urbanizados também. Então, temos a perspectiva das rodovias que perdoam pensando na proteção dos ocupantes aqui, né, dos veículos que circulam nas rodovias, né, mas principalmente também quando a gente está falando de trechos urbanizados, a gente tem sim a perspectiva do ocupante do veículo, né, do automóvel, que pode colidir com um poste desses, que é um objeto fixo e rígido, né, mas temos a perspectiva também dos usuários vulneráveis que ali circulam, né, nessa região, né, então também é importante pensar nesses casos. E aqui a gente tem um ambiente típico, né, de uma rodovia, né, que perdoa pensando no quê? Nessas condições do terreno lateral, né. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o que a gente está vendo ali de placas, né, são suportes colapsíveis, né, vamos imaginar que essa vegetação aqui não é uma vegetação rígida, né, que pelo contrário, ela pode até contribuir para a desaceleração, para suavizar, né, a desaceleração do veículo, né. Então, vejam que uma perda de controle aqui, uma saída de pista, né, ela possibilita ou a parada em segurança, ou a retomada de controle do veículo, claro, imaginando que você não está em nenhuma velocidade absurdamente alta, enfim, que de fato você teria aí uma consequência mais grave, tá? A própria geometria aí ajudaria, né, professor? Oi? A própria geometria aí ajuda bastante. A própria geometria ajuda bastante, tá? Não contribui tanto para saídas de pista, né? Mas mesmo assim, você tem cansaço, sonolência, então às vezes a geometria está tudo certo com a geometria, mas você tem o condutor, né, que está ali com algum prejuízo, né, a sua percepção, a sua habilidade de condução, né? Então a ideia, né, desse conceito de rodovias que perdoam é que as condições da lateral da rodovia devem ser que tais que mesmo o condutor
tenha cometido um erro, mesmo que ele tenha cometido esse erro e saído da pista, que ele tenha as consequências desse acidente, desse sinistro minimizadas, né? Então, essa que é a ideia geral do conceito de rodovias que perdoam, tá? Para a gente falar em rodovias que perdoam, em lateral da rodovia que perdoa, é muito importante a gente definir o conceito de zona livre, que é justamente esse espaço na lateral da rodovia, né, essa área lateral, a pista de rolamento, que deve ser sem obstáculos, né? E existe um termo para isso, um termo importante. O que é ser sem obstáculos, sem obstruções? É ser transpassável, né? Esse é o termo que a norma, que é a NBR 15486, né, se refere, que é a norma brasileira que trata, né, dos dispositivos de contenção viária, né, diretrizes de projeto e ensaios de impacto, tá? Então, essa área sem obstrução e sem obstáculos pode ser utilizada, né, por veículos errantes, né, ou por usuários de veículos errantes, né, quem erra é o condutor do veículo, né, para recobrar o controle do veículo, né, ou parar em segurança. O que é recobrar o controle do veículo ou parar em segurança? Essa área lateral, a pista de rolamento, ser recuperável, né? Então, são dois conceitos chaves para a gente. A nossa zona livre na lateral da rodovia deve ser transpassável e deve ser recuperável, ou seja, deve ser livre de obstruções e obstáculos fixos e deve ser, né, tal que você consiga retomar o controle do veículo, tá? Isso é o desejável, né? Então, já está colocado, né, isso aí novamente, né? E segundo a literatura americana, né, a gente tem aí que uma zona livre de 9 metros na lateral da rodovia, imaginem, 9 metros para a direita, 9 metros para a esquerda, né, proporciona que quase 80% dos veículos que percam o controle, né, que eles conseguem retomar com segurança, né. É viável isso? 9 metros para a direita, 9 metros para a esquerda, né, de movimentação de terra a mais, de talude de corte a mais, de talude de aterro a mais, de né, material, enfim, né, não é viável num cenário de rodovia, né, em trecho montanhoso, por exemplo, ou em trecho ondulado, né, isso aumentaria muito os custos. Então, daí a importância dos nossos dispositivos de contenção. A norma traz muito claro essa definição, né, de como a gente calcula esta zona livre, tá? Então, do que depende a zona livre? Ela é função, né, essa extensão de zona livre na lateral da via, né, que a gente precisa buscar, né, ou avaliar se ela está disponível, tá? Ela depende da velocidade de projeto, né, então variando aí de 60 até 110 km por hora. Ela depende do volume diário médio de veículos na rodovia, então depende da nossa demanda de veículos na via. Depende do tipo de talude, né? Então, se eu tenho talude de aterro, como vocês estão vendo aqui, ou se eu tenho talude de corte, aqui é simplesmente a continuação do nosso quadro, então com talude de aterro e talude de corte, né? E depende da declividade do talude, então do tipo e da declividade do talude. Quando a gente olha para taludes de aterro, né? Então, é natural a gente pensar que quanto maior for a velocidade de projeto da rodovia, maior vai ser essa largura de zona livre necessária. A velocidade é mais alta, então a chance de você perder o controle, e se você perder o controle, você vai precisar de uma zona lateral maior para tentar recuperar ali, né, o controle do veículo, né? Essa largura de zona livre, ela também aumenta com o aumento do volume, né? Então, vejam aqui, ó, para a situação da mesma velocidade de projeto, né? Conforme o volume aumenta também a largura de zona livre necessária em taludes de aterro, tá? E aí, vejam que temos aqui a inclinação, né, a declividade deste talude de aterro. Então, o que temos aqui para o lado direito? Taludes mais planos, né? E o que temos aqui para o lado esquerdo? Taludes mais inclinados, tá? Ou seja,
os nossos valores aqui da direita para a esquerda, eles aumentam ou eles diminuem? Eles aumentam, ó, aqui para a mesma velocidade de projeto, mesmo volume diário médio, para um talude mais plano, eu tenho uma zona livre de 6 metros a 6,5 metros, né? Eu vou buscar essa zona livre, né? E para taludes com declividade mais elevada, aumenta essa minha largura de zona livre, né? Então, essa é uma relação importante. Vocês não precisam saber os valores, né? Qual que deve ser a largura de zona livre para velocidade de projeto de 90 km por hora, VDM de mais de 6 mil veículos por dia, né? E declividade tal, mas entender que a largura de zona livre necessária, e onde a gente vai avaliar a necessidade de dispositivos de contenção, né? Ela, né, aumenta com o aumento da velocidade de projeto, com o aumento do volume de tráfego e com o aumento da declividade do talude de aterro, tá? Por outro lado, quando a gente olha para os taludes de corte, né, vejam que temos os taludes de corte mais planos aqui e os taludes de corte mais inclinados aqui, né? Vejam que a nossa largura de zona livre, ela segue aumentando com o aumento da velocidade de projeto, segue aumentando com o aumento do volume de tráfego, né? Mas ela reduz, né, com o aumento da declividade do talude de corte. Por quê? Enquanto alguém se prepara aí para responder, eu vi que pintou uma pergunta no chat ali. Oi. Eu acho que é porque quando é subida ou descida, né? Aí exatamente. Pode completar, Matheus. Então, aí a velocidade, né, tende a aumentar ou diminuir na saída. Né? Uhum. Então, né, no caso talude de corte aqui, né, essa declividade tende a favorecer a perda de velocidade do veículo. Né? Então, quanto maior, melhor. Né? Mais você está reduzindo a velocidade do veículo. Né? Nos taludes de aterro é o contrário. Quanto maior a declividade, mais você está embalando o veículo. Né? Então, esse é um ponto importante quando a gente olha para a largura de zona livre. Tá? Vamos avançar aqui. Essa zona livre... Isso considerando, professor, desculpa, isso considerando até uma certa declividade que esse talude de corte não se torna um obstáculo, né? Exatamente, tá? Exatamente. A gente vai falar disso depois, taludes recuperáveis e não recuperáveis, tá? Mas, de fato, quando você pensa aqui no talude de aterro, né? Se ele for muito inclinado, na verdade, daí você já vai ter, não importa a extensão dele, ele não vai ser recuperável, né? Mas a gente vai falar sobre isso ainda. Tá? E nessa largura de zona livre, então, determinada por aquele quadro anterior, né, a gente tem ainda a necessidade, né, de correção dessa largura de zona livre para os trechos em curva. Né, porque justamente nos trechos em curva é que a gente tem uma maior chance de saída de pista, né, por conta da ação da força centrífuga aí, né? Então, é algo importante também para a gente avaliar. Então, na verdade, assim, qual que é o procedimento? Né? Você divide a sua rodovia em trechos homogêneos, basicamente trechos retos e trechos curvos, né, e começa a fazer a sua avaliação, tá? Claro que também podemos, né, quebrar mais esses trechos homogêneos, pensando nas características do próprio terreno lateral, né? No momento que você tenha uma alteração significativa dessas características, você tem um outro trecho homogêneo, né? Então, o trecho homogêneo não é só considerando o traçado da rodovia, mas considerando também o seu terreno lateral, né? Então, qual que é a ideia? O que que a norma traz? Olha, nos trechos em curva, que a chance de saída de pista é maior, essa largura de zona livre, ela precisa ser maior também. E essa largura de zona livre, então, ela é corrigida, ela é majorada no trecho em curva, né? Então, em função do quê? Em função da velocidade de projeto. Quanto maior a velocidade de projeto, maior este fator de correção, né?
e função do raio da curva. Quanto menor o raio da curva, maior o meu fator de correção, né? Porque mais eu vou ter, né, o raio da curva, né, inversamente proporcional aí à ação da força centrífuga, né? Então, quanto maior a força, quanto menor o raio, maior a ação da força centrífuga aí que vai atuar, né, para expulsar o veículo dessa curva, tá? Então, a gente tem esses fatores de correção aí. Tá? Então, pessoal, definida essa zona livre, essa é a zona na qual a gente vai avaliar a necessidade de dispositivo de contenção, né? Então, é a nossa delimitação da avaliação. Até onde vai a nossa avaliação em relação à condição de rodovias que perdoam? Ela vai até o limite da nossa zona livre determinada. Por quê? Para além do limite da zona livre, né, se ela está livre, eu já tenho ali a possibilidade de parada do veículo, né, de retomada do controle do veículo, né, de recuperação, enfim, né? Então, é dentro dessa zona que eu vou fazer a minha avaliação sobre a necessidade do dispositivo de contenção. E aí eu tenho 8 verificações estabelecidas em norma que a gente vai tratar aqui, né? Então, basicamente, o primeiro passo é definir esses trechos homogêneos, em trechos retos, trechos curvos, mas levando em consideração também as condições do terreno lateral, calcular essa zona livre, né, que é essa área lateral que deve ser livre de obstáculos, então traspassável, e deve permitir a recuperação dos veículos, ou seja, ser recuperável, tá? Então, esses dois conceitos aí, né, então está aqui a determinação da nossa zona livre, conforme a gente já viu, e temos o fator de correção aí, né, então, que é aplicado aquele valor de zona livre obtido neste quadro aqui, tá? Ok, né? Temos, então, o fator de correção, e aí vamos para o passo 3, que é justamente as 8 verificações, tá? Leonardo levantou a mão? Professor, é só uma dúvida, essa zona livre, ela é contada a partir da pista de rolamento ou do acostamento, do bordo do acostamento? A partir do bordo do acostamento. Tá? Beleza. Então, a nossa primeira verificação, dentro dessa zona livre, há obstáculos fixos e rígidos, né? Então, em havendo esse obstáculo, né, não tem, tá tudo certo, então não precisa de dispositivo de contenção, né? Por enquanto, depois temos as outras verificações em relação a este quesito, né? Em havendo obstáculo, né, então há obstáculo, vamos implantar já o dispositivo de contenção. Não, a norma diz o seguinte, né, vamos avaliar a necessidade de remoção, a possibilidade, na verdade, de remoção desse obstáculo. É possível redesenhar esse obstáculo, tornar ele transpassável, talvez, né? Então, é possível substituir aquele suporte de placa, poste, por algo colapsível, que é o que está ali também no último item, né? É possível trocar de lugar esse objeto, né? Então, é preciso avaliar essas possibilidades antes da implantação do dispositivo, né? Daí temos aqui a avaliação conforme o talude de aterro, que já é o segundo critério. Então, né, parou no primeiro, precisa do dispositivo. Não. Segundo o primeiro critério, não precisa. Então, vamos avançar para o segundo, né? Se precisar em um deles, já justifica a implantação do dispositivo de contenção. Nos taludes de aterro, então, vejam que temos aqui, ó, né, em função da altura do aterro e função da declividade deste aterro, né? Então, estamos num talude de aterro, e o que a norma nos diz? Ó, se esse talude de aterro aqui for mais suave que 1V para 3H, né, a proteção lateral não é necessária, né? Claro que você tem que verificar em relação aos outros quesitos. Se ele for menos suave que 1V para 3H, tá? Ou seja, um talude com uma declividade maior, você vai ter a necessidade de proteção lateral, né? Então, a norma nos dá claramente essa informação em função da altura do talude de aterro, né? Então, claro, a declividade desse talude de aterro pode ser super elevada, mas se eu tenho uma altura de aterro pequena, essa declividade elevada não vai ter uma influência, né, grande, né?
mas claro que se eu tenho uma altura de aterro maior, daí sim essa declividade, né, vai ter um impacto negativo. Tá? Então, aqui está mostrando, né, os nossos taludes de aterro. Então, o que seria um talude recuperável, né, ou seja, 4H para 1V, né, ou 1V para 4H, ou mais plano, né, desejável 1V para 6H, né, seria ainda um talude recuperável, né, aqui neste caso, né, 1V para 4H ou mais plano, tá? Quando a gente está falando de 1V para 3H, a gente já está falando de um talude não recuperável, né? E maior já é um talude crítico, enfim, não tem o que você, né, possa fazer muito nesse talude, não adianta ele ser mais largo, né, porque não vai impedir, né, possivelmente um capotamento aí nessa região, né, com certeza o condutor não vai recuperar o controle do veículo, né. Então, esse limite aí, né, também é um limite importante ali, né, o limite de um talude recuperável ali, né, justamente esse limite de 1V para 4H, né, 1V para 3H, a gente já tem um talude, né, não recuperável, tá? No caso dos taludes de corte, né, temos aqui a seguinte verificação, né, se ele for recuperável, né, mais suave que 1V para 3H, a gente precisa avaliar, né, a questão da presença de obstáculos fixos e rígidos. Se não tiver, né, ok, não necessitamos, né, de um dispositivo de contenção, mas se você tiver, a gente deve considerar a aplicação da contenção. Se ele for não recuperável, ou seja, mais inclinado que 1V para 3H, considera a contenção. Se ele for talude de rocha, considera também a contenção, tá? No caso de talude de corte. Taludes transversais, pessoal, né? Então, na situação, por exemplo, que você tem, né, um viaduto, alguma coisa assim, imaginando que você está nessa pista de baixo aqui, isso aqui é um talude transversal, ele não é longitudinal a pista, ele é transversal. Qual que é a verificação que deve ser feita? Né? A velocidade é menor ou igual a 60 km por hora e a declividade desse talude é mais suave que 1V para 6H, ok, não preciso de dispositivo de contenção. Se não for, né, preciso do dispositivo de contenção em função do talude transversal, da presença desse talude transversal. Temos também a verificação em relação aos dispositivos de drenagem, né? E aí temos duas verificações, na verdade, a depender da seção, né, desse dispositivo de drenagem. Se for um dispositivo triangular, a gente tem uma verificação aqui a partir, né, dessa declividade aqui, tanto do talude posterior, né, que é o que está mais distante aqui da faixa de rolamento, quanto do talude frontal, que é o que está mais próximo à faixa de rolamento, né? Então, a gente verifica a declividade desses dois taludes que formam a seção triangular, né? E, a partir disso, verifica se há necessidade ou não de contenção. E aí, vejo que a norma ela é um pouquinho confusa, porque, ora, ela pinta, ela achura quando precisa de contenção, e a hora ela achura quando não precisa de contenção, né? Aqui ela achura quando não precisa de contenção, né? Então, se essa declividade do meu talude, do talude da minha seção de drenagem, ela é baixa, eu não vou precisar, né, desse dispositivo de contenção. À medida que ela aumenta, eu passo a precisar, né, desse dispositivo de contenção. E a mesma lógica quando a gente está falando, né, de uma seção de drenagem aqui, trapezoidal, né? Também vou olhar para esse talude posterior e para esse talude frontal aqui, e a partir disso entender se eu me enquadro ou não, né, numa zona aqui, né, de seção de drenagem preferível, né, com baixas declividades de talude frontal e posterior, né, ou com altas declividades de talude frontal e posterior, que justificaria a implantação do meu dispositivo de contenção. Passo 3.6, né, verificação a respeito das estruturas de drenagem. Alguém falou sobre as estruturas de drenagem na aula passada, né? Qual que é a verificação? Se essa estrutura de drenagem tem uma altura, né, fixa e rígida
de mais de 10 centímetros, né, você já tem a necessidade de implantação do dispositivo de contenção, né? 10 centímetros é muito pouca coisa, gente, tá? Então, né, temos aí um valor que se repete, né? Mesmo valor de 10 centímetros se repete quando a gente está avaliando a presença, né, da base rígida de placas luminárias, enfim, postes, né? Também, se essa base rígida tiver altura superior a 10 centímetros, isso justificaria também a implantação de dispositivo, né, de contenção. E, por último, né, as condições do canteiro central, né? Então, estamos falando aqui de uma situação de rodovia de pista dupla, tá? Então, neste caso, vai depender, né, do volume de veículos, tá? Na verdade, de uma projeção do volume de veículos para os próximos 5 anos, tá? E temos também aí como função da largura desse canteiro central. Então, quanto maior for o volume de veículos e menor for a largura do canteiro central, né, mais você vai considerar a necessidade do dispositivo de contenção. Você cai nessa área do nosso gráfico aqui, né? Quanto menor for o volume de veículos e maior for a largura do canteiro central, a chance de você cair aqui, né, é maior. Na verdade, para certas larguras do canteiro central, ó, independe do volume, porque é uma largura elevada, então a chance de você atravessar, né, de um veículo no sentido contrário, atravessar esse canteiro central acaba sendo menor, né? E tem uma zona aqui que a norma joga no colo do projetista, né? Então, uma zona de dilema aqui, né, onde fica a critério do projetista implantar ou não dispositivo de contenção, tá? Ariel? Professor, uma dúvida sobre drenagem, tá? Se puder, gentileza, voltar, acho que 2 slides para trás. Isso, o 10 centímetros ali. Mas, aí, esse daí. Esses 10 centímetros é em relação a qual... em relação à pista, por exemplo, pegar um exemplo dessa própria foto aí, eu tenho uma caixa dentro de um dispositivo de drenagem. Provavelmente, quando eu comparo o topo dessa caixa com o meu pavimento, eu estou 10 centímetros, né? Mas quando eu comparo o topo dessa caixa com o fundo de uma sarjeta que é transponível, eu vou ter mais de 10 centímetros. Nesse caso, eu preciso ou não proteger? Vamos lá. Esses 10 centímetros, você tem que pensar no quê? Na superfície que a roda está tocando, né, do veículo. Tá? Porque esses 10 centímetros é pensando no impacto do veículo. Então, se adjacente a essa altura de 10 centímetros, né, você de fato vai ter ali a roda do veículo tocando a superfície, né, esse é o teu critério, né, em relação a onde o veículo pode atingir, né? Então, aí que você conta os 10 centímetros, tá? Ok. Professor, ainda na dúvida, eu não fiquei muito claro. Nesse caso, então, se a sarjeta tiver uma seção menor que 10 centímetros ali, o fundo da sarjeta até o meio-fio, por exemplo, ali, vamos falar, seria transpassável. Não, mas daí, para você avaliar a questão do fundo da sarjeta, daí você entra na seção, né, triangular ou trapezoidal da sarjeta. Daí você entra nessa avaliação aqui, dos taludinhos da sarjeta, da seção transversal da sarjeta. Né? Boa, acho que você passou uma foto aí, professor, que demonstra bem aí. Volta. Não, aquela que está... Mais uma. Tem uma no canto... Aí, ó, essa aí. Então, vamos dar um aqui exemplo, por exemplo... você tem que verificar a declividade dessas paredes aqui, ó. Ok, mas se entre o fundo, que seria essa linha principal aí, entre o fundo e o topo esquerdo aí, tiver menos que 10 centímetros e a declividade tiver ok, passaria. Não sei se eu expressei bem. É que, na verdade, daí a análise fica na seção, né, nas faces aqui do dispositivo de drenagem, né, nos taludes do dispositivo de drenagem. Você não conta os 10 centímetros, você contaria os 10 centímetros, por exemplo, dessa tampa aqui, ó. Né? Essa tampa aqui,
São duas análises distintas, um com relação à inclinação da sarjeta e outra com relação à altura do elemento, que seria o meio-fio? Exato, exato. São duas análises distintas. Quando você tem a valeta aqui, você não vai olhar para os 10 centímetros, você vai olhar para a declividade dos taludes dessa valeta. Para ser transpossável, né? Exatamente. Né? Quando você tem aqui um dispositivo de uma determinada altura, daí você vai olhar para essa diferença de altura que você tem, né? Porque a roda do veículo pode facilmente chegar aqui, ó, e atingir essa altura que pode ser maior que 10 centímetros. Então, é aí que a gente olha para a altura. Né? Pode isso, causar engaixamento. Exatamente. Né? André? Nessa foto aí, se eu calcular que essa canaleta é transpassável, pela canaleta apenas, eu não precisaria botar a contenção. Isso? Certo. Mas pelo corte, pela parede, sim. Aí sim, exatamente. Por isso que a gente tem 8 verificações. Não atendeu em alguma delas, precisa do dispositivo. Tá? Certo, pessoal? Podemos avançar? Certo. Em havendo a necessidade do dispositivo de contenção, né? Como que deve ser feito, né, o cálculo do comprimento desse dispositivo de contenção, tá? Temos duas situações. A situação em que esse obstáculo, né, e aí estamos considerando aqui a situação de um obstáculo fixo, né, que a colisão com esse obstáculo só ocorre em um sentido, né, você puxa aqui uma projeção, né, do lado externo deste obstáculo, tá? Com um ângulo de 15 graus em relação à borda do pavimento, tá? E aí, né, que seria um ângulo de 75 graus aqui em relação ao obstáculo fixo e rígido, né? Então, é a mesma coisa que dizer, olha, abre um ângulo de 75 graus a partir do fim do obstáculo fixo e rígido e projeta isso, né, até a borda do pavimento, né? Onde vai ter que estar o dispositivo de contenção, né? Depois do acostamento ali, aí você tem os espaçamentos em norma ali previstos, né? Mas então o dispositivo de contenção tem que começar a partir deste limite, tá? Mas a projeção, né, a partir da borda do pavimento, ou se vocês quiserem começar a partir do dispositivo, né, e ir até ali, né, o acostamento, vocês podem fazer também, tá? E aí você tem a outra situação, então o dispositivo de contenção deve começar aqui, né? Beleza. E caso você tenha a possibilidade de impacto no sentido contrário, que é o que a gente está vendo aqui, então, por exemplo, uma rodovia de pista simples ou uma rodovia de pista dupla que o canteiro central seja facilmente transponível, né? Você pode, né? Você deve, na verdade, também ampliar esse comprimento de contenção até o outro lado da mesma forma, adotando o mesmo critério, né? Esse ângulo de 75 graus projetado até a borda do pavimento, né? Mas, claro, a necessidade do dispositivo de contenção é até ali, né, a partir adjacente ao acostamento, tá? Então, temos aí essa consideração a respeito do comprimento de contenção do dispositivo. Ariel? Ariel, você ia perguntar ou foi sem querer? Opa, desculpa. Liguei a câmera e esqueci de ligar o microfone. É uma dúvida. Na entrada, tudo bem, tangente de 15. E quanto à saída? Nós temos alguma orientação da norma? Se você não tiver, pista né, dupla. a possibilidade, exatamente, a possibilidade do impacto com o outro lado do dispositivo, que daí é a mesma regra, né, dos 15 graus ou dos 75 graus, né, você pode terminar quando terminar o dispositivo, né? Então, eu poderia, neste caso aqui, terminar aqui, ó. Tá? E aí, pessoal, então vamos lá, vamos reorganizar as nossas ideias, né? A gente viu que temos o cálculo de uma zona livre. Dentro dessa zona livre, a gente deve verificar aqueles critérios, aqueles 8 critérios. Em havendo a necessidade do dispositivo de contenção, a gente deve pensar no comprimento desse dispositivo de contenção, né? E aí vejam que temos aqui também a escolha do tipo de dispositivo de contenção. E, na verdade, a escolha do tipo de dispositivo de contenção
né, ela, na verdade, está relacionada ao nível de contenção necessário, tá? Então, né, a norma não nos diz, olha, você tem que colocar uma barreira de concreto, ou você tem que colocar uma defensa metálica. A norma nos diz, você precisa de um nível de contenção X, né? E do que depende esse nível de contenção X que a gente precisa? Depende da massa do veículo, depende da velocidade do impacto e do ângulo de impacto, ou seja, né, parâmetros aí, né, utilizados nos ensaios de impacto, né, para esses dispositivos, tá? Então, a norma, ela, na verdade, se utiliza dos ensaios de impacto da norma europeia e da norma americana, né? Então, basicamente, você tem uma série de ensaios de impacto que são realizados a partir de combinações de uma determinada velocidade de impacto, de um ângulo de impacto e da massa do veículo, né, associada aí a um tipo de veículo, certo? Então, esses ensaios de impacto, né, que temos aqui a codificação desses ensaios, cada um deles garante um determinado nível de contenção, né? E esses níveis de contenção, tá, que consistem em um ou mais ensaios, né, na combinação de um ou mais ensaios, vão nos resultar num nível de contenção classificado em muito alto, alto, normal ou temporária, tá? Então, aqui a gente tem justamente essa conexão, né, entre os ensaios de impacto com as suas características, né, o nível de contenção ao qual esses ensaios são associados, né, e o que é esse nível de contenção, se é muito alto, alto, normal ou temporário, tá? E aí temos isso com base na norma europeia, então a norma brasileira se remete à norma europeia, né, e se remete também à norma americana. Então, depende, às vezes, do fabricante do dispositivo. Se for um dispositivo ensaiado conforme as normas americanas, você vai usar essa tabela. Se for um dispositivo ensaiado conforme as normas europeias, se for um fornecedor europeu, né, você vai, né, usar esta outra, né, classificação ali do nível de contenção. Mas a lógica é a mesma, né? Você tem um nível de contenção que está associado a um ou mais ensaios de impacto, que tem as suas características de velocidade de impacto e ângulo de impacto, e esses níveis de contenção são classificados em muito alto, alto, normal ou temporário, tá? Então, na verdade, a gente não escolhe, vou instalar uma barreira de concreto, vou instalar uma defesa metálica. A gente define o nível de contenção necessário, né, e aí tem que ser um dispositivo de contenção ensaiado conforme essas características, né, que demonstra a capacidade de contenção conforme esses parâmetros do ensaio, tá? Bom, em havendo a necessidade, né, do dispositivo de contenção, né, como que a gente estabelece, então, qual nível de contenção eu preciso? Eu preciso de um nível de contenção muito alto, alto, normal, tá? É isso que esse esquema nos mostra, tá? Então, o que temos aqui, né? Primeiro, temos, né, a nossa verificação ali quanto aos diversos tipos, né, de riscos, né, que temos ali, né, aquelas 8 verificações, tá? Então, entendendo que há necessidade do dispositivo de contenção, né, caímos nesse esquema aqui, nesse fluxo aqui, tá? Então, primeira coisa a destacar, bom, se o nosso critério que nos levou à implantação do dispositivo de contenção foi o canteiro central, eu já caio direto aqui neste fluxo, né? Então, o que eu vou perguntar? A classe da minha rodovia, né, é de 0 e 1A, ou, né, A1A, o que faz sentido, porque se eu tenho um canteiro central, né, eu tenho uma rodovia de pista dupla, que vai ser classe 0 ou 1A, né? Então, beleza, né? Aí, você tem aqui, depois, a figura 9, não trouxe a figura 9, da norma, tá? Mas você avalia ali conforme o volume de tráfego, né? Então, dependendo se esse volume de tráfego for maior que um determinado valor, você avança para cá. Se ele for menor que um determinado valor, você já estabelece que seu nível de contenção necessário é normal, né? Beleza, mas vamos supor que tenhamos um volume de tráfego grande que
né, justifique a gente avançar aqui, né? Então, é acima do limite que temos. Aí verificamos o percentual de veículos pesados. É menor que 25%? É menor que 25%. Então, paramos no nível normal de contenção. É maior que 25%? Aí vamos fazer a próxima pergunta. Como que é a geometria dessa via, o terreno dessa via? É numa região montanhosa? Se não é, né, temos ali o nível normal de contenção. Se for, né, então precisamos do nível muito alto de contenção, né? Ou seja, se o volume de tráfego é grande, se o percentual de veículos pesados é alto, se a minha região é montanhosa, eu vou ter grandes chances de saídas de pista, né? Então, meu nível de contenção necessário, né? E vou ter veículos mais pesados, né? Meu nível de contenção necessário vai ser maior. Daí eu preciso voltar aqui nas minhas tabelas, né, e verificar quais ensaios atendem a esses níveis de contenção, tá? Depois temos aqui, né, duas possibilidades a partir das outras verificações que não a do canteiro central, né? Possibilidade de risco normal e risco alto. Daí é algo também um pouco subjetivo, né? A norma define o que é risco alto e o que é risco normal. Então, o que é risco alto? Para a gente saber se a gente cai neste quadro aqui ou se a gente cai neste quadro aqui, né? Então, vamos lá. O que é risco alto, né? Existência de perigos que possam elevar a severidade e as consequências de um acidente, com risco a terceiros dentro da zona livre, como acesso a áreas populosas, então escolas, residências, né, áreas de trabalho, lindeiras à via, né, estruturas que possam desabar, passarelas, pórticos e outras, locais que propiciem quedas em taludes críticos altos, segmentos próximos a águas profundas, área de mananciais, né, curvas acentuadas, declividades acentuadas, trecho com alto índice de acidentes, área de armazenamento de produtos químicos, combustíveis, torres de alta tensão. Então, tudo isso é risco muito alto, caso ocorra uma perda de controle, né, e uma saída de pista, né? O que é risco normal, né? Acidentes gerados com severidade normal, sem consequências adicionais, perigos que possam elevar a severidade e as consequências de um acidente. Então, não se encaixou em nenhuma dessas categorias aqui, risco normal, tá? E aí a gente cai nesta região da tabela. Vamos imaginar o risco alto, né? Dentro do risco alto, a gente pode precisar de um nível de contenção alto ou muito alto. Dentro do risco normal, a gente pode precisar de um nível de contenção normal ou alto, né? Então, vamos pegar como exemplo aqui, de novo, né, a parte do risco alto aqui, né? Então, eu preciso saber qual que é a classe da minha rodovia, 0 e 1A, é 1B, é classe 2, 3 e 4, então depende de onde eu vou começar. Vamos imaginar que seja 1B a classe da minha rodovia. Beleza. Aí vou para a velocidade, né? A velocidade é de 80 a 100 km por hora, tá? Por que não tem mais que 100? Porque a rodovia 1B não tem velocidade mais que 100, né? Então, se for abaixo de 80, o nível de contenção que eu preciso é alto. Se for entre 80 e 100, eu vou para a pergunta relacionada ao VDM, né? É menor que 6.000 veículos por dia? Nível de contenção alto, né? Não, é maior. Vou para a próxima pergunta. Percentual de veículos pesados é grande, maior que 25%? Não, não é. Então, fico ainda no nível de contenção alto. Ah, não, meu percentual é maior que 25%. Então, vou para a última pergunta, que é relacionada à geometria, né? Então, é uma geometria em terreno montanhoso, né? Eu chamaria até de terreno aqui, né? Enfim, mas depois tem sinuoso aqui. Mas é montanhoso, então beleza, então meu risco é muito alto. Não é montanhoso, meu risco é alto, tá? Então, assim, são vários passos, né, várias verificações, mas todas questões, né, relativamente simples de serem verificadas, tá? Certo, pessoal? Querem que volte em alguma parte aqui? Não? Beleza, então. Então, seguimos. Professor, Aqui a gente tem...
Oi. Estava sem o mouse. Essa avaliação é feita de quantos em quantos metros? Assim, tem um padrão ou não? Então, justamente você precisa olhar, né, na questão dos trechos homogêneos, né? Então, você está pensando numa avaliação, né, da zona livre, né? Então, vamos lá, olha a definição da zona livre, o que ela leva em consideração, né? Zona livre leva em consideração velocidade, volume, tipo de talude e declividade do talude. Então, o seu trecho homogêneo, além de tratar da questão de reta e curva, né, porque na curva você tem o fator de correção, ele vai ter que pensar, poxa, mudou a velocidade de projeto? Ah, mudou, então é outro trecho, né? Muda o volume, tem um acesso, tem uma saída, uma entrada, enfim, né? É outro trecho, porque vai mudar a determinação da sua zona livre, né? Ah, mudou substancialmente a declividade do talude ou passou de corte para aterro, vai quebrar o seu trecho também, né? Então, vejam que só essa determinação dos trechos homogêneos já é um trabalho, né, bastante apurado aí, né, de definição, né? Tá certo, obrigado. Tá? Aqui a gente tem a questão das barreiras de concreto e das defensas metálicas, tá? Vou falar primeiro das barreiras de concreto, depois a gente fala das defensas metálicas, lembrando que, né, a norma nos especifica o nível de contenção. Então, essa nossa defensa metálica, essa barreira de concreto tem que ser ensaiada conforme aquelas especificações dos ensaios de impacto. Passou, beleza. Né? Então, a gente tem a norma 14885, né, de 2016, que trata aí das barreiras de concreto, tá? Que são um dispositivo rígido, tem a função de contenção e recondução do veículo, né? Então, vejam aqui, né, nessa imagem, vocês podem ver claramente isso, né? Então, você tem uma marca de roda aqui, então o veículo foi contido, né, e possivelmente reconduzido aqui à pista de rolamento, né? Elas apresentam pouca ou nenhuma deformação, né? Na verdade, ela vai ter uma deformação se ela não estiver bem fixada, né? Bem ancorada. E podem ser em concreto armado ou não armado. Se for, né, em concreto armado, ela vai ser mais esbelta um pouquinho. Se for um concreto não armado, ela vai ser mais robusta, né? Aqui a gente tem, né, apenas os exemplos. Aqui eu trouxe mais para fins ilustrativos, né, mas só para vocês, né, terem ideia de que a norma especifica tudo isso. Então, né, essa construção dessa barreira de concreto, né? Então, a forma, né, as armações, tá? As armaduras, desculpa. Então, tudo isso é especificado em norma, tá? E aí, o que temos aqui? Né? Temos definido em norma também como que deve ser essa deflexão lateral da barreira de concreto, né? Ou seja, imaginando que a gente tem um obstáculo fixo e rígido aqui, né? Como que a gente abre essa barreira de concreto, né? Então, que é uma possibilidade. Depois a gente vai ver ali a respeito dos tipos de terminais, né? Como devem ser o início e o fim dessas barreiras. Mas em caso, né, de possibilidade de deflexão lateral dessa barreira de concreto, qual que é, né, o ritmo dessa deflexão? Né? É uma deflexão de 1 metro a cada 22 metros, né? 1 metro lateral a cada 22 metros, né? Se for uma velocidade de 120 km por hora, né? Ou seja, essa deflexão vai ter que ser mais suave quanto maior for a velocidade de projeto, tá? Porque senão, né, se ela for muito brusca, você tem, na verdade, né, um obstáculo fixo e rígido. A própria barreira de concreto se torna um obstáculo fixo e rígido com possibilidade de colisão, né, num ângulo próximo a 90 graus aí, né? Vamos imaginar um extremo que você não se preocupe, né, com essa deflexão lateral da barreira de concreto, tá? Temos aqui várias, enfim, configurações, né, de instalação, considerando, né, a questão da proteção do pedestre, né, considerando a questão de diferentes níveis, né, de uma pista num sentido e da pista em outro sentido, tá? E aí temos a questão dos terminais de entrada, ou seja, o início da barreira de concreto, né? E aí temos diferentes possibilidades, tá? Temos o terminal abatido, né, que é justamente essa situação, ou seja, a barreira de concreto ela vai aumentando de altura gradativamente, isso é abatido, né? Isso quer dizer abatido, tá? Você pode aonde, né?
Então, temos aqui a especificação de como deve ser essa variação de altura, né, em um plano inclinado de 15 graus, com uma folguinha ali de mais ou menos 2 graus, né, em relação à horizontal, desde o topo até a guia da barreira. Beleza. É vedado o seu uso em locais com velocidade de projeto maior ou igual a 60 km por hora, né? Por que que é vedado, né, o uso em locais com velocidade maior ou igual a 60 km por hora? É para justamente não acontecer isso que a gente está vendo nessa imagem aqui, né? O veículo não ser ejetado, né, por conta dessa rampa ali que se constitui essa parte abatida, né, esse terminal abatido da barreira de concreto, tá? Então, se você combinar a velocidade alta e essa rampa, né, você pode ter ali, né, um acidente bastante grave, né? E você precisa ter naturalmente... De novo aí, Thiago, só para ver de novo. Desculpa aí atrapalhar. Imagina. Realmente ele faz decolar, né? Exatamente. E a necessidade, claro, né, de você ter algum tratamento nesse terminal de entrada, né, justamente para você não ter esse tipo de impacto aqui, né, com o dispositivo seco, né, que é um obstáculo fixo e rígido. Daí, né, você está trocando 6 por meia dúzia, né? Você está protegendo da árvore e do poste, mas o próprio dispositivo acaba sendo o obstáculo fixo e rígido dentro da zona livre, né? No caso dessa colisão frontal aí, né? Você antecipou o mal, né? Oi? Você antecipou o mal, só isso. Exatamente, né? Mas temos outras possibilidades de terminais de entrada, tá? Então, de início dessa barreira de concreto. Pode ser abatido? Pode, se a velocidade for menor que 60 km por hora. Veja que a norma tem essas minúcias. A velocidade de projeto maior ou igual a 60 km por hora é vedado, tá? Pode ser ancorado em talude de corte, ou seja, defletido e ancorado em talude de corte, né? E aí você tem, né, como deve se dar o ritmo dessa deflexão lateral, que é o que a gente já tinha visto antes, né? Essa tabela a gente já tinha visto antes. Então, se a velocidade for maior, você vai defletir de maneira mais suave ao longo de uma extensão maior, né? Se a velocidade for menor, você pode defletir, né, um pouquinho mais, de maneira um pouquinho mais acentuada. E aí temos a possibilidade também do nosso terminal absorvedor de energia acoplado a essa barreira de concreto, né? Então, temos aí, né, a imagem do nosso terminal absorvedor de energia, tá? Então, naqueles casos, né, em que a velocidade é de 60 km por hora ou mais, né, e você não tem um talude de corte para ancorar esse dispositivo de contenção, tá? Temos ainda o terminal atenuador de impacto, né, que pode ser instalado e acoplado à barreira de concreto, tá? Então, a gente está vendo aí 2 exemplos, né, de terminais atenuadores de impacto, tá? Aqui eu tenho, inclusive, um videozinho mostrando, né, o funcionamento desse terminal atenuador de impacto, né? Vocês veem que com o impacto, tá? Depois eu vou mostrar ali no vídeo, mas justamente a ideia, né, é que uma chapa vá entrando, né, na outra ali e vá amortecendo, né, esse impacto do choque, tá? Deixa eu mostrar aqui na imagem para vocês. Isso aparece de maneira bastante nítida. Vou ver se o vídeo vai aqui. Vou abrir de novo. Deixa eu tentar abrir direto daqui da minha pasta aqui o vídeo. Atenuador de impacto. Enquanto você abre aí, Thiago, só alertando o pessoal, nós somos aqui 47, né? 35 já preencheram lá o formulário de presença da tarde. Então, só para quem estiver aí esperando o vídeo rodar, aproveita e já registra a sua presença. Obrigado. Vamos seguir aqui, gente, no outro
reprodutor de mídia aqui. Vamos voltar. Então, basicamente, aqui aqueles pinos vão sendo rompidos, né? E você tem aí a atenuação desse impacto, né? Então, quando chegar no terminal seco ali do dispositivo de concreto, né, você já reduziu bastante a velocidade, né, do veículo, tá? Vamos avançar aqui. E ainda temos aqui, né, a possibilidade de deflexão, mesmo que você não tenha o talude de corte, né, para apoiar essa barreira. Então, ela pode ser defletida até o fim da zona livre, né? E aí, terminou a zona livre, ela pode ser abatida conforme, né, essa especificação aqui, tá? Então, também é uma possibilidade, né, de terminal de entrada no caso da barreira de concreto, lembrando que a deflexão deve obedecer esses critérios aqui, tá? No caso dos terminais de saída, né, se eles puderem ser terminal de entrada para o fluxo oposto, você adota os mesmos critérios, né? Se não, né, você pode ter ali, né, se não tiver essa possibilidade de impacto no sentido contrário, você pode usar ou terminal abatido ou terminal em face vertical, que daí é o que temos. Deixa eu ver se temos aqui. Não temos a imagem. Deixa eu ver se temos. Mas seria isso daqui, ó, né? Terminal em face vertical é isso daqui. Se você não tem a possibilidade do impacto no sentido oposto, tudo bem, né? Certo, pessoal? Barreiras de concreto, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho das nossas defensas metálicas, né, relacionadas à NBR 6971, tá? Então, né, são um dispositivo mais flexível que as barreiras de concreto, tá? Elas têm a função principal de contenção, dependendo da velocidade e tudo mais, podem reconduzir, né? Mas se for uma velocidade mais elevada, o veículo vai ficar enganchado no dispositivo de contenção, né, e não vai ser reconduzido, né, como é no caso da barreira de concreto, tá? Então, eu diria que a principal função é a contenção, né, do dispositivo metálico, tá? A gente tem diferentes configurações de defensas metálicas, tá? Elas são classificadas, né, segundo a norma em maleável, semimaleável, tripla onda. A gente não vai entrar nesse nível de detalhe aqui nesse módulo introdutório, mas basicamente isso depende, né, do espaçamento entre os postes, da presença de separadores, espaçadores, tá? A gente não vai se preocupar com isso neste momento, né? É importante a gente entender, né, que é recomendável, né, uma área de segurança posterior a esse dispositivo, justamente porque ele é um dispositivo mais flexível, né, do que a barreira de concreto. Então, no momento do impacto, né, você vai ter uma deformação lateral, né? Então é importante essa área de segurança, né, próxima ao dispositivo, né? Aqui você também tem requisitos do terreno, então esse terreno também não pode ser tão irregular, porque como vai ter a deformação do dispositivo, né, você tem que ter ali um terreno regular para que, né, você não tenha alguma consequência maior dessa perda de controle, dessa colisão com o dispositivo de contenção. E aí temos as especificações dos terminais de entrada, né? No caso aqui, podendo ser abatido, terminal absorvedor de energia ou terminal em defensa defletida. Vamos ver aqui as situações, né? Então, terminal absorvedor de energia, conforme a gente viu na imagem anterior, a gente pode ter dois tipos, né? Um tipo que o terminal absorvedor de energia, ele já tem a função de conter também, né? Que é neste caso aqui, né? Então, a barreira, ela pode iniciar já, você conta o início da barreira já no início do terminal absorvedor de energia, que é o que a gente está vendo nesta imagem aqui, mas caso o terminal absorvedor de energia seja de uma especificação que ele não tenha a função ainda de contenção, né, a contenção só vai começar quando você tiver a defensa metálica em si, tá? Então, só tem que tomar esse cuidado aí, mas é uma possibilidade, né, de terminal de entrada, né, a utilização do absorvedor de energia, tá? Que é esse daqui, ó, só para a gente voltar lá e não confundir com o atenuador de impacto. O absorvedor de energia é esse, tá?
Vamos lá. Que mais? Ele pode ser abatido, tá? E aí estou voltando aqui um pouco, mas só nas situações, né, em que a velocidade de projeto não ultrapassar os 60 km por hora, tá? No caso ali, ele é abatido, ele acaba sendo, né, enterrado, tá? Para justamente você ter a ancoragem ali, né, e que aquela lâmina que ela não se projete, né, quando você tenha o impacto do veículo, tá? Então, ele pode ser abatido se a velocidade for até 60 km por hora, tá? E ele pode ser defletido também, né? No caso ali, se você tiver a disponibilidade de um talude de corte, né, para ancorar esse dispositivo, obedecendo ali também os critérios de deflexão, que são similares lá ao que a gente tem nas barreiras de concreto, tá? Função também da velocidade, tá? No caso das defensas metálicas, né, nos terminais de saída, a lógica é a mesma, né? Se você tem a possibilidade de impacto frontal, né, você deve implantar a mesma lógica, né? Deve avaliar sobre a mesma lógica ali, terminal absorvedor de energia, ou ancorado em talude de corte, ou abatido, né? E temos aqui algumas considerações, né, relacionadas a canteiro central, né, no caso que você tenha a possibilidade dessa travessia, tá? Você, né, vai considerar essa situação, né, de terminal absorvedor de energia, né, ou abatido ou defletido, tá? Conforme a velocidade de projeto, tá? Caso não possam ser impactados frontalmente, tá? Você pode optar, né, por ser abatido ou ancorado em talude de corte. Vejam que essa especificação aqui, ó, que a gente está vendo nessa imagem, ela não está prevista na versão atual da norma, tá? Essa norma, ela foi revisada, vamos ver aqui, ó, ela foi revisada em 2023, tá? Na norma anterior, tá? A gente tinha essa previsão, né, de terminal seco, né, caso você não tivesse a possibilidade de impacto no sentido oposto. Nessa versão da norma, essa possibilidade não aparece. Um aspecto importante é a questão da transição, principalmente quando você tem dois sistemas diferentes, né, um mais flexível e um mais rígido, então, por exemplo, defensa metálica e barreira de concreto, né, isso deve ser feito de modo, né, que essa variação da resistência que ela seja gradual, né, para que justamente você não tenha o enganchamento, né, do veículo, né, quando você tem essa mudança ali de um ponto mais fraco, de um ponto mais forte para um ponto mais fraco, tá? E para complementar aqui, pessoal, eu trago também, né, as informações sobre os sistemas de proteção para motociclistas, tá? Que é uma norma recente, né, publicada pela ABNT, mas que traz essa previsão, né, dos dispositivos auxiliares instalados em defensas metálicas, tá? Então, quando a gente fala defensa, a gente já pressupõe defensa metálica. Concreto é barreira de concreto, defensa metálica, tá? Que tem a função de reter e redirecionar o motociclista, tá? Então, a norma, ela não é, assim, muito, digamos, direto ao ponto, assim, não tem lá um caminhozinho tão bonitinho quando a gente considera, quando não considera. Mas ela dá algumas situações de aplicação, né? Então, no lado externo de curvas com fatores geométricos agravados, então, o que são fatores geométricos agravados? Raio pequeno, né, superelevação desfavorável, né, enfim, pista escorregadia, né, aí nem entra em fator geométrico, né, é questão relacionada ao pavimento. Mas, enfim, né, se você tem um alto risco, né, que é a última situação ali, né, situações que representem alto risco para motociclistas. Então, tem recomendações bem genéricas dessa aplicação, mas não é uma aplicação generalizada em todo lugar que há defensa metálica, aplicar o dispositivo de proteção para motociclista. Não, é no lado externo de curvas com fatores geométricos agravados, que vão favorecer essa saída de pista, né? No lado externo de curvas acentuadas, poderia até estar incluído no mesmo critério, né? Porque é um fator geométrico, onde há estatísticas de queda de motociclistas com choque em dispositivo de contenção, né? E situações gerais que representem alto risco para esses motociclistas. Então, aquilo que eu falei, a pista escorregadia,
né? Enfim, você tem algum outro fator que favoreça, né, essa perda de controle, essa queda do motociclista e posterior impacto ali com o dispositivo de contenção, tá? Daí aqui a gente tem, né, critérios para seleção desse dispositivo de proteção de motociclistas, tá? Então a lógica é um pouco a mesma, né? A partir de uma velocidade, você cai em determinados ensaios ao qual esse dispositivo deve ter sido submetido, né? Então você tem ali, né, a especificação de ensaios para classe de velocidade de 60 e de 70 km por hora, tá? Mesmo que a velocidade regulamentada seja superior a 80 km por hora, você utiliza ali, né, os ensaios para velocidade de 70, tá? Isso porque você está pensando, né, até numa velocidade de impacto ali, e quando chega, né, justamente nesse dispositivo, em tese a velocidade já está um pouco menor, né, do motociclista, então você pode usar isso. Fechando a parte do motociclista, né, temos aí também outras alternativas, né, pouco difundidas no Brasil, vocês devem saber melhor que eu locais em que há essa implantação desse tipo de dispositivo, né, mas, né, é um tipo de dispositivo associado aí a uma maior proteção aos ocupantes, justamente por conta da maior deformação associada a esse dispositivo, tá? Então, temos aqui os nossos cabos de aço, né? Aqui temos um vídeo que mostra, né, basicamente o funcionamento desse dispositivo. Vamos voltar aqui. Né? Vejam o nível de deformação que a gente tem aqui, né? Então, qual é o alerta? Né? Uma aplicação generalizada, poxa, aqui você já tem que ter, né? Qual a largura desse veículo aí? Mas pelo menos uns 2, 3 metros aí, mais até de deflexão lateral, né? De espaço para essa deflexão lateral. Mas é justamente por conta dessa deformação que você tem menos danos aos ocupantes do veículo. Tá? Não temos norma brasileira, né, que traga essas especificações, tá? Não é um tipo de dispositivo regulamentado, tá? Mas em situações, né, em estudos, enfim, em casos especiais, ele pode ser implantado mediante justificativa técnica, tá? Então, ali a gente tem os dados desse ensaio. Oi, Garons. Fazer uma rápida consideração, eu mais uma vez aqui atrapalhando a sua aula, mas para não perdermos a oportunidade, né? Uma das principais razões pelas quais foi idealizada esta especialização, né? E aqui nós temos um grupo muito seleto de alunos, tanto da especialização quanto dos ouvintes, que o objetivo maior é dar a segurança, né, para aqueles que vão especificar estas tecnologias que ainda não estão normatizadas no Brasil, para que eles tenham a capacidade, que ao término desses 18 meses, né, nós tenhamos aqui um rol de profissionais capazes de fazer uma avaliação com um olhar crítico em cima daquilo que ainda não está normatizado, para que nós possamos, são várias alternativas, né, vários caminhos que serão seguidos, a depender da área de atuação de cada um dos que aqui estão, mas incluir nos normativos, né, nacionais, nacionalizar algumas tecnologias, trazer para o nosso ambiente regulatório e, principalmente, ter o olhar crítico. E isso, né, que você traz aqui com os fundamentos básicos, né, oferecer as ferramentas para que cada um seja capaz de avaliar essas propostas que chegam. Porque sem isso, seja você o engenheiro ou o advogado, que vai permitir ou não a inclusão de determinada tecnologia em um projeto, né, de uma certa rodovia, de um certo trecho, você acaba ficando, muitas vezes, na mão de quem lhe traz isto, que pode ser alguém que esteja interessado
em vender aquela tecnologia, ou alguém interessado em que aquela tecnologia não seja comprada para que se compre uma outra. Então, o objetivo nosso aqui, né, o mais valioso desse momento é isso, é aproveitar esta sua experiência de apresentar toda essa variedade, essa grande gama de opções, estejam elas reguladas ou não no nosso país, mas que nós tenhamos aqui nesse momento a formação dos profissionais que serão capazes de avaliar para cada uma das situações. Porque, como qualquer tecnologia, né, não existe aquela que é boa e a que é ruim. Depende da situação, do contexto e do conhecimento de quem decide a respeito de ser bom ou não para aquele momento. Mas só para não perder essa oportunidade, né, de alertar todos que aqui estamos, de que este é o momento da formação dos profissionais que daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, estarão estabelecendo o que normatizar, o que não normatizar, o que permitir, o que não permitir. Perfeito, Garonce, ótima ressalva, né? Bem conveniente esse teu comentário, né? A gente tem aqui ainda, né, as informações sobre esse ensaio, né? Então, a velocidade, né, a declividade desse talude, né, 1:4, o tipo de veículo, né? E temos depois os resultados, né, do ensaio, a massa do veículo, a velocidade de impacto, 101 km por hora, o ângulo desse impacto, espaçamento entre os postes, né, dos cabos de aço e a deflexão, né, lateral ali de 2,7 metros, né, então essa deflexão lateral aqui. E aqui a gente tem um vídeo maior sobre esses dispositivos, tá, eu posso disponibilizar para vocês, deixa eu só tirar o áudio aqui. Mas ele basicamente mostra um pouquinho, né, desse cenário desses dispositivos nos Estados Unidos, tá? Deixa eu ver uma parte que aparece um mapa ali, mas só para vocês verem, né, que são dispositivos bastante difundidos lá. Vamos avançar aqui, né? Aqui a gente consegue ver isso. Deixa eu passar um pouquinho, né? Então, pegou um estado específico aqui, o estado de Washington, né? Mostrando justamente onde esses dispositivos estão instalados, né? Ou seja, em vários trechos, né? Já uma medida bem mais disseminada, né? Do que em outros lugares, tá? Então, mostra várias situações aqui, vários casos de impacto, depois fala como remover, né, como cortar esse cabo de aço, né, todos os cuidados, né, e a parte especializada que tem que se ter na remoção do veículo, né, que ficou ali, né, acidentado nesse dispositivo. Paulo? Professor, fiquei interessado para saber sobre o comportamento dele com o motociclista, a perna do motociclista. Fiquei pensando nisso. Com certeza, né? Então, vejam aí, né, de novo, uso generalizado dos dispositivos, estou apresentando aqui uma solução, né, como é que chama? Uma bala de prata, né, para solução da segurança viária nas rodovias brasileiras? Não. Né? É mais uma alternativa. Vai ser adequada para trechos onde você tem alto percentual de motocicletas? Não. Perfeita a tua colocação. Não vai conter o motociclista, né, o cabo de aço, né? Então, perfeita a tua colocação, né? Então, vai ser mais adequado uma defensa metálica com sistema de proteção para o motociclista, né? Então, depende do cenário que a gente tem, tá? E aí, precisam ser criados critérios, né? Que nem a gente viu lá naquele ábaco lá que mostra o nível de contenção alto, muito alto. Ó, o percentual de veículos pesados é maior que tanto ou é menor que tanto? Você vai para um lado. Mesma lógica, o percentual de motocicletas é maior que tanto ou é menor que tanto? Bom, então esse tipo de dispositivo não é adequado, né? Então a gente precisa, de fato, de definir esses critérios, tá? E temos aqui, né, o último, que é o chamado sistema coreano, tá? Eu desconheço a aplicação no Brasil, se vocês conhecerem, por favor, tragam essa informação nova, né? Mas é o sistema rotacional, né? Que é essa energia do choque, né, ela é convertida em energia rotacional, a gente vai ver aqui
né, o nosso videozinho no YouTube mostrando esse dispositivo. Vejam que ele tem uma deflexão bem menor, né, do que o cabo de aço, ó. Né, ajuda a reconduzir o veículo, né, então contém e reconduz o veículo. Né. É uma outra alternativa também, né, de dispositivo de contenção. Pessoal, nós tínhamos uma tarefa prevista aqui para dispositivos de contenção na lateral da via, mas eu vou dispensá-los dessa tarefa por uma questão, né, de tempo, tá? Ela está disponibilizada ali, enfim, quem quiser fazer, fica à vontade, mas a ideia era justamente vocês, a partir, né, do Google Earth, identificarem alguns locais para algumas não conformidades, né, em relação a dispositivos de contenção, né, então peço que a próxima vez que vocês pegarem estrada, vocês façam esse exercício mentalmente, ali olhando os terminais de entrada, os terminais de saída, né, a necessidade ou não de um dispositivo de contenção a partir da declividade dos taludes de corte, de aterro, dos dispositivos de drenagem, dos taludes transversais, né, e a gente vai partir para a nossa avaliação, tá, pessoal, que ainda temos aí, né, cerca de meia hora para a gente ter um tempinho razoável ali para fazer a nossa avaliação, né, atendendo a pedidos aí, vou deixar a avaliação disponível por mais tempo, tá, nossa aula encerra aqui, eu vou ficar aqui até às 16, dando essa assistência para vocês, mas vou deixar a avaliação, né, liberada ali para postagem, né, até às 17 horas, tá, para que vocês não tenham problemas aí, né, em postar essa avaliação, né, então, esse final de semana, estão vendo que a gente está bem, né, flexível aqui com essas questões relacionadas à avaliação, mas para vocês entenderem mesmo o funcionamento, tá? Alguém levantou a mão? Ou foi sem querer? Roberto? Professor, esses crash tests que são feitos nesses dispositivos, na verdade, eles miram o mundo perfeito, né? Então, para ter um ângulo de batida, o ângulo de chegada, projeção do veículo, como é que ele vai sair. Nós tivemos um caso na Ayrton Senna, onde um veículo se perdeu, entrou pelo canteiro central e bateu nas costas de um X-Lite. E o X-Lite, ele é bidirecional, né? Então, ele é projetado para você vir pela rodovia. O cara bateu por trás, ele rompeu a transição dele, a defensa entrou dentro do carro. E aí a gente também, nessas discussões, o que a gente chegou à conclusão? Nós precisamos avaliar até a questão da própria implantação do dispositivo de segurança. Esse dispositivo, ele é ideal para esse ponto? Ou será que não é melhor eu usar ele no canteiro lateral, ao invés de usá-lo no canteiro central? Colocar um outro sistema no canteiro central, que caso o cara se perca pelo canteiro e tente voltar e colida com o dispositivo, o dispositivo consiga corrigi-lo, consiga segurá-lo e não atenue a gravidade do acidente, porque, por exemplo, o motorista ficou ileso, a vítima veio a óbito. Porque o dispositivo, quando ele rompeu, ele abriu, a lâmina entrou pelo motor, amputou a perna direita da vítima e pegou a linha da cintura dela. Praticamente partiu ao meio e saiu na porta traseira. Até porque os veículos que nós vemos hoje rodando, ele é projetado para proteger o motorista internamente. Tem airbag, tem uma série de proteção, tal. Mas externamente contra os objetos que venham em encontro dele. São veículos que você olha, são toda a sua fuselagem, não sei se ele é tão preparado para esse tipo de choque, né? Então é uma coisa, a gente está até pensando e repensando sobre isso, até com relação aos próprios dispositivos de contenção.
Tá coberto de razão, Roberto, né? Vou mostrar o videozinho aqui, ó, justamente a entrada da lâmina, né, no veículo, né? Essa situação que você descreveu aí, tá? E separei aqui um outro slide que demonstra muito bem isso que você colocou. Peraí que o YouTube tomou conta aqui. Vamos lá. Esse slide aqui, ó. A nossa norma contempla todas as situações, né? Dê uma olhada aí, rapidinho, antes da gente ir para a nossa avaliação. O que temos ali? Velocidade de impacto. É possível ter uma velocidade de impacto de mais de 100 km por hora? É plenamente possível, né? É possível ter um ângulo de impacto maior do que 20 graus? É plenamente possível. Difícil, mas é possível, né? É possível ter uma massa total do veículo maior que 38 mil quilos? Pô, né? A gente está falando de caminhões com 50, 54 toneladas, eventualmente mais, né? Então, vejam que, né, a própria norma, né, e a capacidade de contenção desses dispositivos tem um certo limite, né? Então, né, temos situações que não estão cobertas, né, pela norma, né? Então, acho importante esse teu comentário, né, porque nos leva a essa análise aqui, né? Vejam quão limitado aqui, ó, 38 mil quilos, né, da norma europeia. Vamos ver da norma americana. Ó, nem tem a massa aqui, enfim, pelo menos não tem nessa tabela a informação. Mas também velocidades de impacto, ó, que não superam os 100 km por hora, né? E podemos ter velocidades mais elevadas, tá? Certo, pessoal? Vamos lá, então. Eu vou mostrar para vocês, tá, onde está a avaliação de vocês, porque é um pouquinho diferente da anterior. Deixa eu trocar aqui o modo de edição, né? E vou para o perfil de aluno. Mais algum comentário, pessoal? Temos um tempinho ainda, já que eu vou liberar a avaliação por mais tempo para vocês, tá? Vamos lá. Professor, teve a chamada? O link da O chamada? Garon se colocou ali, ó, no fórum, ali no chat, ali tá o Google Forms ali, 2h54 Ah, eu não da tarde. prestei atenção, desculpa. Imagina. Então, ó, vocês vão aqui em avaliação parte 2, tá? Qual que é a única diferença, pessoal? Vocês vão responder no próprio Moodle, tá? A gente está com um bugzinho na plataforma, que a gente está tentando resolver, tá? A gente só conseguiu disponibilizar uma avaliação direto pelo sistema, a outra a gente teve que fazer aquilo, né? De fazer o download, depois fazer o upload do arquivo. Essa aqui vocês vão tentar responder direto no sistema, tá? Eu vou ajustar aqui, antes que vocês comecem a responder, tá? Esse tempo de preenchimento, tá? Conforme a gente combinou. Então, deixa eu ver aqui, peraí. Retornar ao meu papel principal, modo de edição. Vamos editar as configurações da atividade. Mas a mesma ideia do verdadeiro ou falso, tá? Duração. Então, já está aberto o questionário, tá? Vou deixar para encerrar ele às 17 horas, então, tá? Então, ali vocês vão ter 100 minutos, tá? Para responder. Tem como você chegar de novo lá na parte da avaliação, que eu não consegui chegar aqui, não. Vou lá, sim. Só deixa eu salvar aqui a edição. Vamos voltar o meu perfil para estudante. Mudar o papel para estudante. Então, vamos lá, né? Deixa eu até, na verdade, ir bem do início aqui do curso, né? Então, temos, né, a área do nosso curso aqui, estamos no nosso, né, módulo 1, que é a parte 2 aqui, né, conceitos e fundamentos técnicos, tá? Você vai lá para baixo, lá no final, depois que passa todos os nossos capítulos, você tem aqui avaliação. Daí você clica em avaliação.
vai abrir as duas avaliações, a avaliação que a gente fez final da manhã e a avaliação da tarde, tá? Então, você clica aqui na avaliação parte 2 e clica em tentativa do questionário e inicia uma tentativa, tá? Então, ó, primeira pergunta aqui, tá? Então, prestem atenção, e aí isso é importante, tá? Em relação aos nossos temas, tá? Então, vejam que temos aqui, ó, questão 1, tá? O termo transpassável. E aí vocês vejam que a cada página, tá? A gente tem o mesmo tema, ó. Então, em relação a dispositivos de contenção, né? Conceitos iniciais, tá? Termo transpassável e tal, termo recuperável, talude com declividade tal, taludes transversais, tá? E assim por diante. Depois você segue para a próxima página. Cálculo da zona livre. Tudo sobre cálculo da zona livre, né? Depois outras questões, tá? Então tá mais ou menos organizado aí por temas, tá? Para vocês poderem responder ao questionário. Obrigada. Nada. Pessoal, nas próximas aulas a gente dá continuidade ao nosso conteúdo, né? Temos ainda a parte de bases de dados de sinistros de trânsito, temos a parte de identificação